gente, então hoje é a nossa segunda aula de educação inclusiva. Nós vamos, nessa aula vocês têm o material que foi postado, que é um material bem interessante, principalmente o vídeo As Borboletas de Zagosky, que é um vídeo que está dividido em 6 partes, mas que na verdade é apenas um documentário. Vocês têm também um texto que chama-se A História de Júlia, que fala de uma menina com deficiência visual e como foi parte da trajetória escolar dessa menina para poder superar a deficiência e se sentir incluída na escola. Tem também um texto sobre as tecnologias como apoio e de como os deficientes visuais têm tido acesso ou não a essas tecnologias para facilitar o seu cotidiano nesse processo de inclusão que a gente está discutindo. Eu penso que, do ponto de vista do aluno, porque na primeira aula nós enfocamos a questão legal, e agora a gente fala nessa segunda aula do ponto de vista do aluno. Quem é esse aluno que está sendo incluído e como ele reage diante do preconceito, da discriminação vivenciados na escola? Uma primeira ideia é a questão da subjetividade. Fazer parte deste grupo, ou seja, da escola, sentir-se amado, sentir-se aceito nesse grupo, é uma questão fundamental para todo ser humano, e principalmente para esse aluno que precisa ser incluído. Alguma deficiência, que tem alguma má formação, não é? Então, a gente tem a experiência da escola de Zagosky, que vocês vão ver nesse vídeo, que é uma escola vigotskiana, na antiga União Soviética, que segue os preceitos de Vygotsky, que já naquela época, meados de 1920, criou o Instituto para Deficientes Mentais em Moscou. Tamanha era a preocupação de Vygotsky com as crianças com alguma necessidade de atendimento especial. Só que nessa escola de Zagosky, que é uma cidade perto da Rússia, perto de Moscou, na Rússia, perto de Moscou, eles seguem a teoria de Vygotsky desde o início da escola, com o pressuposto de que todo sujeito pode aprender. Então, ele pode ter necessidades visuais, auditivas, mentais, mas que todo ser humano é capaz de aprender. É muito interessante a gente perceber, por exemplo, acho que agora está bem fresquinho na cabeça da gente, uma reportagem para quem assiste Faustão, por acaso eu assisti ontem, aquela moça que teve paralisia infantil, né, e há 40 anos ela vive pintando quadros maravilhosos, escrevendo com a boca, pintando com a boca, porque nada mais, nem os membros superiores, nem os membros inferiores se movimentam nela. E nós, ou as pessoas que são, digamos assim, normais, ficam pensando assim, mas como é que pode isso acontecer? Isso é incrível, não é possível que algum ser humano consiga pintar quadros tão belos, escrever, digitar tão rapidamente no computador, utilizando apenas a boca. Mas Vygotsky tem uma explicação que eu acho que é bastante plausível, que é a teoria da compensação social. Está posto para vocês, aí nos slides, não é? Que a compensação social é a forma como o organismo humano utiliza para compensar uma lesão de qualquer um dos órgãos. Então, com base na compensação, o sujeito, ele se esforça, ele potencializa tudo nele que é perfeito, entre aspas, né? Que pode responder às solicitações do ambiente e ele compensa, então, aquela dificuldade ou aquela lesão em qualquer parte do organismo. Já então, na década de 30, Vygotsky discutia isso e trazia essa importante contribuição para a gente compreender que nesse processo de inclusão, todo aluno, todo sujeito
vai ter uma trajetória de sucesso se a gente compreender que ele é capaz. E compreender que ele é capaz requer a compreensão desse conceito de compensação, trazido por Vygotsky. Um outro elemento também importante da gente entender é que nesse processo de aprendizagem da criança na escola, da criança ser incluída na escola, a emoção e a inteligência caminham muito unidos, de mãos dadas. Eu citei para vocês na primeira aula que a supervisora, então, apontava aquele aluno que eu levava o relatório dele e os professores, ainda que compreendessem, não aceitavam que ele não devia ser penalizado na avaliação. Então, uma mensagem que eu deixei para a supervisora é o seguinte: olha, a gente sabe que no processo de inserção da criança, de inclusão da criança na escola, não vai ser um caminho fácil, não vai ser uma tarefa fácil. Ela vai ouvir muitos nãos, ela vai ouvir, como vocês vão ver no texto que está postado sobre a história de Júlia. Júlia era penalizada tão duramente que às vezes o professor dizia assim: para com essa choradeira, como se ela fosse culpada pela deficiência visual. Então eu disse à supervisora o seguinte: olha, ainda que todas as pessoas digam não para esses alunos, se você, uma vez ou outra, tocar a mão dessa criança e disser a ela, eu estou do seu lado, o que você precisa? Der um sorriso, e eu penso que um ou outro professor ela vai encontrar. Foi essa então a ideia que eu discuti com essa supervisora. Estar presente, dizer um sim, significa um apoio emocional tão grande que, com certeza, os reflexos intelectuais vão acontecer, positivos, né? Vão acontecer. Então, a teoria da compensação, a ideia de que emoção e cognição caminham de mãos dadas e um depende do outro, está relacionado ao outro. Nesse processo da criança, na sala regular, que contesta a ideia anterior de escola inclusiva, que era a classe especial ou as próprias escolas especiais, Hoje a gente discute que a criança deve estar na escola regular. E a ideia da transversalidade é exatamente essa, não é? De que ela possa ser aceita na sala regular, na sala de recurso, que ela possa transitar por todos os espaços da escola com liberdade, com autonomia e com a aceitação dos adultos e do grupo. Então, essa ideia de emoção e cognição são muito importantes. Bom, mas eu penso que o desafio nessa trajetória da criança e nessa trajetória conjunta da escola, os desafios da escola inclusiva são, na verdade, os mesmos desafios da escola comum. Quais são? Primeiro, um bom projeto pedagógico. A escola tem que ter, na prática e na teoria, para que seja rediscutido, para que seja refeito, reescrito. É interessante a gente perceber que, por exemplo, em 93, eu participei da elaboração de um projeto pedagógico de uma escola. E nós não contemplávamos no projeto escrito a questão da inclusão. Apesar da escola que nós dirigíamos, era uma escola que propunha a inclusão. Ela recebia crianças com síndrome de Down nas salas regulares, crianças com deficiências neuromotoras nas salas regulares, mas o projeto pedagógico não contemplava a educação inclusiva. Então, isso é realmente uma coisa bem recente. O nosso projeto precisa conter isso, essas nossas ideias que muitas vezes já são prática. A formação continuada. Não tem como um professor trabalhar bem no seu cotidiano sem se formar cotidianamente, sem discutir com seus pares as questões presentes na escola, sem receber orientações, palestras, ler livros, Hoje, às vezes, é tão difícil para a escola ler um livro. Opta-se por uma folhinha,
por um texto de 2 páginas, mas a ideia de pegar a íntegra de um livro, de um autor, é importantíssima nesse processo de formação continuada do professor ali. E é claro que as atividades do dia a dia são muito importantes. Às vezes, os professores chegam para a gente e perguntam assim, Liege, mas eu tenho uma turma tão heterogênea, como é que eu faço? Eu falo, mas essa é a beleza do processo de aprendizagem. São vários saberes, são saberes de formas diferentes. Ah, mas tem alunos que estão no nível X e o outro não consegue atingir aquele nível. O que você sugere? A gente pensa que trabalhar com atividades em grupo é essencial em qualquer prática pedagógica, principalmente naquela que contempla a educação inclusiva, né? Então, enquanto o professor dá uma atividade em grupo, ele pode, enquanto as crianças que trabalham de forma mais independente estão trabalhando, ele pode sentar ao lado da criança que precisa de mais apoio e ajudá-la no que for preciso, né? Estar ao lado de. Essas atividades em grupo, elas podem ser, por exemplo, uma mesma atividade. Então, você tem uma resolução de problemas e pede àqueles alunos que se reúnam em grupos, com dinâmicas de divisão de grupos, para não ficar sempre as mesmas crianças. Ou então, ele pode fazer também atividades diversificadas. Enquanto numa mesa se trabalha com produção de texto, na outra pode-se estar trabalhando com resolução de problemas ou um trabalho de literatura, e que todas as crianças passem por todas essas atividades numa forma de rodízio. Aí também o professor é capaz de sentar ao lado daquelas a quem ele precisa apoiar mais. Relacionado à educação como um todo, mas que é essencial se a gente quer incluir os nossos alunos com necessidades educacionais especiais, a ideia da escuta. O ponto de partida é sempre ouvir a criança. Se a criança não fala, é surda, eu preciso desenvolver alguma forma de compreendê-la, pelo gesto, pelo que ela dá conta de escrever graficamente, de expressar simbolicamente, pelo desenho, pela escrita. Esse é o ponto de partida de todo o processo educativo, né? Entender o que a criança traz consigo sobre aquilo que nós queremos trabalhar com ela. E a partir daí, a sistematização do conhecimento. Mas a sistematização do conhecimento de uma forma que integre a criança com o mundo dela. Então, a atividade significativa, nesse contexto, ela é essencial em todo o processo de aprendizagem. Trabalhar com experiências, com excursões, com ideias das crianças, com materiais que elas trazem, é o ponto de partida, é essencial em qualquer processo de aprendizagem e não poderia ser diferente no caso da educação inclusiva. Nós, então, deixamos aqui essas ideias gerais, né? Agora vocês têm um trabalho para fazer, que seria o quê? Eu gostaria que nas escolas de vocês pensassem um pouco como anda a educação inclusiva. Que vocês direcionassem um pouco um olhar para aquelas crianças que precisam de um apoio maior, que se sentem diferentes ou que são de fato diferentes de alguma forma, e resgatassem na escola de vocês pelo menos uns 3 aspectos e colocassem esses aspectos no papel como proposta de discussão dentro da escola de vocês. Então esse é o meu trabalho para vocês. Além de ler, né, os textos que foram postados, de assistirem o vídeo, As Borboletas de Zagosky, esse trabalho final que eu gostaria de ler e de ter o retorno de vocês. Tá certo? Então, ficamos por aqui.